nos assistindo, porque hoje uma massa palmeirense está nos assistindo, né? Hoje o Palmeiras é a maioria. Normalmente é o Santos, né? Mas hoje aqui no estúdio o Santos ganhou, hein? Tem mais Santista aqui acompanhando. Nem fala. É a média de idade. Mas eu entendo muito de Palmeiras, principalmente dessa época, sabe por quê? Eu tenho um primo, Lerê, inclusive deve estar nos assistindo. Um abraço. O palmeirense mais fanático que eu conheço. Ele é todo tatuado. Inclusive, eu apresentei ele para você um dia, levei na prefeitura. Lembra que ele tirou umas tatuagens e tal, o quarto dele. O Lerê e eu, a gente brigava para ver quem era o mais fanático. O meu quarto era de ponta a ponta Santos e o dele ponta a ponta Palmeiras e aquela briga, aquela coisa, né? Então, com todo o respeito aos nossos amigos palmeirenses, claro. eu torcia muito contra o Palmeiras por causa dos meus primos. Eram 3 primos, que mesma idade. Tudo palmeirense e eu santista. E a gente ficava naquela treta. Então, né? eu vou te falar um jogo que você vai lembrar de mim. A minha estreia, interessante isso, o santista vai lembrar. A minha estreia foi contra o Santos no Morumbi. 3-1 Palmeiras, gol do Cilinho, na gaveta. Na gaveta. E a minha estreia, o César Sampaio chegava em mim assim, Sérgio, vai estar tudo bem, fica tranquilo. E aí eu peguei muito nesse jogo. O Guga era centroavante. E esse jogo, pra mim, assim, é o primeiro jogo no Morumbi, né? E aquela sensação de que, poxa, hoje eu sou titular, eu tô aqui, tem muita gente me ouvindo, me vendo. Então, aquela coisa, você fica dentro da gente. E 3-1, cara. E aquela época, né, Sérgio? O Morumbi é coisa de 120 mil pessoas. 120. Teve um Palmeiras e São Paulo, em 92, né, nessa época aí, 92, 90. Cara, que eram jogos que não era final nada, era só um jogo Não foi 94? de fase. Cara, e 123 mil pessoas no Morumbi, coisa absurda, né? O Morumbi era um palco assim. E chegava a tremer de bancada. O palco era tremendo porque a gente não escutava nada, muita gente, né? E a torcida do lado de cá gritando e o adversário do outro lado. Era bonito se ver. Mas para não ficar no 1-0 para você não tava lá, mas eu fui assistir Santos 2-1 com o Cazu, no Morumbi. A virada. O Santos meteu 2-1 no Palmeiras, 2 gols do Cazu, japonês. Foi 91 isso, não foi? Não, foi 31. Eu guardava até os ingressos. Cazu, japonês. Sei quem é. Depois o Santos... Depois o Santos também estava numa fase, naquela época também, dos anos 80 até Diego e Robinho. Eu estudei muito Pelé, Dorval, Coutinho, Pepe, porque assim, eu só tinha isso para rebater com os meus... eu sabia tudo, né? De Santos de 60 para frente, porque... Não tinha argumento, o Santos estava muito mal. Tanto é, Sérgio, que olha que coisa, né? Eu tenho alguns ídolos, né? Eu sou fanzaço do Neymar, até a gente conversou sobre o Neymar hoje, depois a gente vai falar um pouco dele também. O Santos teve muitos craques, né? Mas eu tenho uma coisa com o Rodolfo Rodrigues, porque assim, esse cara não deixou o Santos cair. Esse cara foi, assim, eu tinha um pôster do Rodolfo grande, né? Eu também... Eu, como fui moleque de rua também, nós somos da mesma geração, um pouquinho mais novo e tal, eu também joguei rebatida, também joguei bola no campinho de chinelo no asfalto. E todo mundo gostava de brincar um pouquinho no gol. E eu tinha, aqui em Boituva tinha a loja Luvisoto, que vendia as camisas de goleiro, que era um estufadão aqui assim, você lembra dessa camisa? Lembro. E eu tinha um por causa do Rodolfo. As camisas de goleiro eram totalmente diferentes, né? São lindas, você tem que ser enjoado. Cara, mas você começou... contar a sua história, eu comecei a ver assim, cara, você estava trabalhando com 16 anos. 16 anos, na metade. Olha como o futebol mudou, né, Sérgio? Mudou. Hoje um menino com... Eu já comecei a pensar assim, cara, como você chegou tarde pro futebol. Cheguei tarde. Porque hoje um menino já é monitorado com 8 anos de idade, Sim. 7 anos de idade. Mas sabe o que me deu cancha? Me deu muita propriedade para você chegar nesse momento, porque eu joguei várzea, eu disputei jogos importantes assim, na várzea te dá muita experiência. Né? E quando você chega no momento onde você vai tremer, vai ter medo, opa. A várzea. Então a várzea te dá isso. Eu joguei várzea também com 17 anos. E engraçado, né? Eu era fã do Carlos, eu era fã do Leão, e eu gostava de ver os goleiros jogando quando eu mais jovem. Eu ficava vendo na televisão como que eles... o remesso de bola, a reposição. Eu ficava, sabe, me imaginando lá dentro. Então é importante o garoto, o jovem, ele realmente se espelhar em alguém, o Cristiano Ronaldo, os caras que fazem... Porque os mais top, os mais feras, estão ali para ser copiado, não tem jeito. Não tem como. Se o garoto começa hoje, ele vai falar assim, poxa, eu vou copiar o Neymar. Copie o Neymar. Faça o que o Neymar faz. Faz o que o Messi faz. Mas só que você tem que tentar. Se você não é os caras, mas você tem que copiar alguém que seja referência, né? Com certeza. Então eu ficava vendo os goleiros e tal. E aí, cara, o que quando você falou do Rodolfo Rodrigues, vou falar uma ocasião aqui. Eu estava no Palmeiras em 2000, acho que foi 2001, 2002, e aí teve sempre tem no Sul
lá no Rio Grande do Sul, um troféu, um nome de um jornalista. Eu não lembro agora o nome de jornalista, mas é troféu, vamos supor, você seja o... Sei. É troféu fulano de Juca tal. Kfouri, por exemplo, né? Então, todo ano ele homenageia uma posição. Cara, do Brasil todo, vai assim, os melhores de cada posição, naquele momento. E aí tem lá, você lateral direito, vai ter lá o Carlos Alberto o Santos, né? Vai ter os Torres. Vai ter os fera lá. E aí foi os goleiros. Aí chega um comunicado para mim, Sérgio, tá tendo esse evento lá no Sul, o pessoal mudou de convidar, eu jogando. E é da posição de goleiro número 1, tal, você é convidado para ir lá. Falei, claro que eu vou. E aí fui. Aí foi, o Veloso estava no Santos na época, o Wagner do Botafogo. Foram alguns goleiros da atualidade. Mas quando eu cheguei lá, cara, que tava aquele espaço assim, lotado de goleiro. Quando eu ouvi o Rodolfo Rodrigues, vi o Carlos, eu vi lá cara, eu vi os caras da minha época de moleque. Eu olhava os caras e falei assim, não, eu não tô com os caras. Então, o que aconteceu? A Juventude, o Bosco, Rogério Ceni, o Leão era treinador da seleção naquela época. Quando eu olhei os caras assim, falei, poxa, eu tô do lado dos caras, meu. E aí, quer dizer, quando você chega, ainda é respeitado, porque eu já era o Sérgio. Sim. Pô, os caras vinham, eu olhava assim, não é possível, eu tô aqui. Aí, eu tenho uma foto com todos eles lá, e eu no meio dos caras. Eu olhei e falei, essa foto aqui... Fica pra história. Fica pra história. Então, eu fiquei lá do Rodolfo Rodrigues, pô, aí começamos a conversar um pouquinho, fazendeiro no Uruguai, falei com o Carlos, olhava, e eu comecei a viajar, né? Paulo Vitor. Sim, Fluminense. Então, aí Raul, você começa a ver essa galera. Então eu Rapaz, fiquei assim, abismado, fiquei assim, fora do... E quer dizer, é uma situação que você às vezes não que você fica meio que fora do ar mesmo. Então, pra mim, foi um momento único. Único, porque você vê os caras, Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi, seleção, sabe? jogou Copa. Poxa vida, só goleiro top. Então, esse é o momento, que às vezes você acha que não, mas você tá no lugar certo, mas na certa.